afinal, o que é um estratega? É um Master of None, Jack of all trades? Ou é algo menos ou algo mais do que isso? E para me ajudar também a fazer aqui a ponte entre se efetivamente estrategas são Jack of all trades, mas Master of None, já terei a oportunidade de explicar um bocadinho isto melhor. No final do dia, o que nós somos são atores. Um ator que se coloca nos pés, ou melhor, que se coloca na pele de um sem número de personagens e de intervenientes, como o próprio Aziz Ansari fazia de Dev Shah. Na série ele próprio era um ator. Seja quando ele fez de babysitter com a cena de sanduíches, para quem se lembra, onde por vezes a linha entre a realidade e a ficção também desvanecia, e onde chegámos mesmo a ver os pais do ator a representar os pais da própria personagem, ou quem se lembra também toda a jornada amorosa entre o Dev e a Rachel. E aqui a única coisa que não deve ser uma verdadeira representação, ou pelo menos esse é o meu entendimento da série, era a voz do Aziz Ansari, que eu não suporto, é provavelmente os atores com vozes mais irritantes que eu conheço, mas em tudo o resto ele era um ator. E eu próprio estou a ser um ator, não sei se vocês viram a série ou não. Eu vi os primeiros 15 minutos do primeiro episódio e bastou para perceber que eu nunca ia ver o resto da temporada, quanto mais o resto das 3 temporadas que existiram. Mas bastou-me uma hora para ler algumas sinopses da série, bastou-me uma hora para ler algumas cenas e para começar um bocadinho aqui já a perceber o que é que era a série, perceber o que é que era todo o tom e toda a narrativa da série. Um bocadinho isto que nós temos que fazer, ou pelo menos quanto a nós, digo, estrategas. Temos um ator que veste estas várias peles entre personagens, entre motivações, entre séries, entre temporadas, entre canais, entre géneros, entre marcas e entre briefings e entre canais de televisão, canais digitais, canais de comunicação, entre desafios, entre objetivos, entre clientes, entre consumidores e entre criativos e entre uma série de outras personagens que nós temos de conseguir não necessariamente encarnar, mas temos de conseguir estar verdadeiramente atrás do que são os olhos, os ouvidos e conseguir perceber o que é que aquelas pessoas estão a pensar. Mas sempre com feeling também. Mas sendo aqui um bocadinho desta analogia do ator, mas continuando com a questão de ser necessário vestir a pele de uma série de interlocutores indeterminantes, não basta vestir uma camada superficial de epiderme, aí seríamos bastante frio. É preciso vestir a pele, é preciso calçar os sapatos que as pessoas fazem, é preciso andar como as pessoas, é preciso vestir a roupa que as pessoas vestem, porque o que nós estamos aqui a fazer é interpretar a forma como é que outras pessoas veem o mundo, a forma como é que outras pessoas sentem o mundo, a forma como é que outras pessoas lidam com o mundo e como é que se relacionam com o mundo. Mesmo antes de chegar às marcas, antes de chegar o que é que são depois os objetivos de um determinado briefing ou desafio. Bem, agora eu até estou a ler o que é que eu escrevi, parece que estou a falar do filme do Pedro Almodóvar há 10 anos atrás, do The Skin I Live In. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com conseguirmos aqui saber interpretar e saber fingir que a pele de quem nós estamos a tentar perceber é a nossa pele. Porque isto, ser estratégia, é quase um bocadinho também o que o próprio Fernando Pessoa dizia, que era a estratégia é um fingidor, fiz tão completamente que chega a fingir que o consumidor que gera chance, alguma coisa assim. E para conseguirmos, no final do dia, fazer unlock às verdades que nós precisamos descobrir, precisamos então de saber viver essas verdades. E acima de tudo, e mesmo até antes de chegar ao final desta
desta talk, e uma talk onde não há case studies, uma talk onde não há nem filmes, isto sou só eu a falar, com algumas letras vão aqui aparecendo, mas que no final do dia, nesta talk, o case study sou eu, e acho que o que interessa retirar daqui é, primeiro ponto, o que nós temos de saber fazer é colocarmos na pele dos outros e saber interpretar o que é que os outros estão a sentir e estão a pensar, e no final do dia, o que é que os faz reagir a alguma coisa. É saber interpretar as várias dimensões do que é ser humano, e interpretar as várias dimensões do que é ser humano. O estratega acaba por ser quase uma espécie de terapeuta. Isto aqui acaba quase por ser uma espécie de terapeuta e de terapia, não só para mim próprio, não só para a marca que eu estou a trabalhar, ou para o desafio em que estou envolvido, mas quem faz, quem acaba por fazer entrevistas para conseguir descascar aqui um bocadinho melhor o que é a cebola, ou as várias layers do que é isto da condição humana, por vezes também acaba por se sentir um bocadinho no papel do terapeuta, da pessoa com quem está a falar, por mais que se tente haver aqui algum distanciamento destes objetos de estudo. E acaba sempre por desaguar aqui numa questão, e a questão é uma série de questões, e é sempre o procurar o porquê das coisas, e o continuar a procurar o porquê, e o porquê, e o porquê. Até porque ser-se humano é este reflexo de experiências que nós vivemos e que incutem a nós ao longo do ano a nossa própria experiência de vida. E essa cebola, essa layer que tem de ser descascada e descascada e descascada e descascada e descascada e descascada, é o que nos vai fazer depois chegar ao que é aqui o centro da cebola e ao que é a verdade das coisas. Mas a verdade das coisas, eu não preciso saber a verdade sobre uma pedra, não preciso saber a verdade sobre um frigorífico. Ou preciso, mas no final do dia eu preciso saber é o que é que isso impacta, ou que tipo de reação é que eu vou esperar disso quando impactar o consumidor. Eu vou querer sempre chegar aqui ao fundo da verdade humana. E chegar ao fundo da verdade humana é então também saber, e saber de forma profunda, conseguir interpretar o que nos rodeia, seja nas mais variadas dimensões do que é o mundo que nos rodeia, o que é a sociedade em que vivemos, desde as dimensões sociais, económicas, ambientais, culturais, políticas, tecnológicas, etc, etc, etc. Mas precisamos de compreender o ser humano e compreender os círculos em que o ser humano se movimenta. E entender esta natureza das pessoas e a natureza do que nos rodeia acaba por fazer com que não só sejamos nesta espécie de terapeutas, quase uma espécie de sociólogos e filósofos ao mesmo tempo que depois de compreender isto tudo muito bem, somos estes atores que têm de encarnar a pele de todos estes intervenientes, mas isto tudo porque ser humano, e porque nos define, é todo este reflexo, é o reflexo das pessoas que lidam comigo, é o reflexo do que eu vivo, é o reflexo do que eu vou vendo, e tudo isso tem um impacto depois na nossa forma de agir e de pensar. E chego aqui à questão de que qual é então aquilo, o ponto de partida, qual é que é o meu ponto de partida para começar a descascar um briefing. O meu ponto de partida é assumir que nada sei, e a partir aqui de um sítio de ignorância. No momento inicial, até porque se eu partir desse ponto de ignorância, desse momento inicial, mais facilmente me vai permitir para já desconstruir aqui alguns
conceitos que eu possa ter, desconstruir algumas ideias pré-formadas que eu possa ter, que me possam estar a bloquear face ao que é que pode ser a verdadeira realidade das coisas, a verdadeira verdade das coisas. E para isso não podemos achar que as respostas já estão do nosso lado. O que eu preciso é de conseguir, num primeiro momento, elaborar as perguntas corretas. E só elaborando as perguntas corretas é que eu consigo, então, depois começar a descascar esta cebola e conseguir começar a perceber o caminho, começar a perceber os insights, começar a perceber quais é que são as possíveis soluções para o desafio que eu tenho em mãos. Porque se eu partir de um ponto de conhecimento prévio, eu vou estar apenas a partir do meu conhecimento prévio. E muitas das vezes o que nós estamos aqui, muitas das vezes, ou sempre o que nós estamos a fazer é comunicar para targets, porque targets não somos nós. Daí a necessidade depois também de conseguir, através de todo este processo, de criar personas para nos colocarmos nos pés dessas personas. Mas isto tudo, porque não podemos achar que compreendemos o problema. Esse problema vai muito mais além do que é a minha experiência e a minha visão de mundo. E atenção que o que eu estou a dizer não é fazermos incansavelmente research e tirarmos data e informação para, seja qual for o nosso suporte, porque isso não é direcionado. Eu preciso é de saber o que é que eu vou à procura, ou se não saber o que é que eu vou à procura, de saber quais é que são as perguntas que me vão levar àquilo que eu estou à procura. E a partir daí consigo então começar a descascar a cebola. Agora, todo este processo, e se aplicarmos aqui um bocadinho à minha pessoa, vamos deixar que aqui é o ponto de partida para selecionar um desafio, mas qual é que foi então aqui o meu ponto de partida que me permitiu começar a pensar desta forma. E esse meu ponto de partida e o próprio ponto de partida de qualquer estratega, ou qual é que pode ser o ponto de partida de qualquer estratega, vai dar um bocadinho àquilo que eu já vos falei, que é a casa de partida é sempre uma casa de incertezas. Não pode ser outra coisa, mesmo que tenhamos em nós toda a sabedoria do mundo, depois temos de conseguir ligar os pontos dessa sabedoria, temos de conseguir, ao ligar os pontos dessa sabedoria, começar a criar padrões e ter a certeza que não estamos a enviesar essa ligação de pontos para depois começarmos a criar aqui algum tipo de padrão, faça o que é a experiência de cada um. Mas a experiência de cada um, para já, vamos deixar um bocadinho de lado e vamos olhar para o que é que foi a minha. A minha foi esta casa de partida em que foi uma casa de incertezas, em que foi incertezas que começaram desde que eu era criança, se bem que há uma coisa que eu tenho bastantes certezas, e que eu tinha aí bastantes certezas, era do quão irritante eu conseguia ser até aos meus 6 ou 7 anos de idade, e continuando por aí fora, em que a idade dos porquês a mim deve ter demorado um bocadinho mais. Os meus pais até já se iam a questionar se tinha algum tipo de atraso no desenvolvimento. Mas havia muitos porquês. Porquê isto, porquê aquilo, porquê. Todos os porquês que eu não me lembro neste momento, mas havia muitos porquês. E esses porquês acabaram depois por evoluir um bocadinho e até se tornarem um tanto ou quanto perigosos. Começaram a passar para não é o porquê das coisas, mas é o porquê de quem é que eu sou e do que é que eu faço e o que é que eu me vou tornar. Portanto, passamos dos porquês básicos para os porquês existenciais. Se calhar
em que em criança devia ter visto um bocadinho menos de a minha avó, os meus pais não me deviam ter dado a ler o 2001 Odisseia no Espaço, nem me deviam ter dado a ler Philip K. Dick, nem me deviam ter dado a ver Star Trek, nem devia ter visto David Lynch, nem todas essas outras coisas que possivelmente mexeram um bocadinho com a minha cabeça, mas eram coisas que só potenciavam ainda mais este procurar da verdade o que é a condição humana, ou o que é a minha própria condição como ser humano. Mas estes todos porquês ajudaram a estabelecer depois aqui este mindset de questionar face a tudo o que acontece à minha volta. E acho que já o disse no início desta conversa e volto a dizer, acho que esse é um dos pontos mais importantes, não só para quem trabalha estratégia, mas para quem trabalha marketing e a realidade que eu conheço, não sei se quem trabalha num restaurante ou se quem trabalha em arquitetura, os porquês são tão importantes como os porquês são para nós que trabalhamos marketing e publicidade. Mas mais importante que os porquês são os porquês da condição humana, porque é que o ser humano é como é. E isto tudo para dizer que quando sabemos que a maior certeza são as incertezas das coisas, procuramos então incansavelmente pelas respostas. E quando começamos a crescer um bocadinho e começamos não só a ver aquelas séries e aqueles filmes esquisitos que eu vos falei, mas depois começamos aqui a ler coisas do William Gibson e dos Greg Egans e a passar pelos Kafkas e pelos Nietzsche e por aí adiante, a coisa começa a ficar um bocadinho mais esquisita do ponto de vista em que nunca vão haver respostas certas, pelo menos, e nada daquilo é um dogma. Portanto, continuamos incansavelmente a procurar pela verdade escondida da natureza humana. E nem acredito que vou bem dizer isto é um clichê tão parvo, mas acabou por ser uma das formas de eu conseguir transformar o que é que devia ser aqui uma fraqueza, esta coisa de estar incansavelmente à procura das certezas das coisas, das respostas das coisas e transformar isso no que é que pode ser aqui um ponto forte face ao que foi, entretanto, o meu desenvolvimento profissional. Pessoal, acho que não foi nenhum, mas profissional, pelo menos. Isso passou então por. Passamos das incertezas existenciais do que é o ser humano, para as incertezas do que eu vou ser. E isso acabou por começar por aqui, ok, então se calhar eu gosto tanto de sci-fi, ou a vida fez-me gostar de sci-fi, se calhar eu quero ser um técnico informático, nem sequer sabia que eu quero engenheiro de informática, eu quero ser um técnico informática. Depois acabei por passar por uma Margarida disse aqui, será que não, se calhar eu quero ser psicólogo, não, afinal eu quero ser jornalista, não, se calhar eu quero ser escritor. Quem nunca quis ser escritor? E chega-se aqui a uma altura de vida em que também percebi que, apesar de tudo me interessar, simultaneamente tudo me desinteressava. E também é uma coisa que, quando ligo ao trabalho que faço hoje em dia, se antigamente podia ser uma fraqueza, porque é muito fácil desinteressar quando estamos entre o quinto e o nono ano, ou entre o 10º segundo, ou mesmo nos cursos da FLEG, ou mesmo na faculdade. De repente, aquilo fica boring. E começamos a desenhar, começamos a fazer coisas, e a nossa mente começa, ou pelo menos a minha, incansavelmente a viajar por uma série de sítios. E o que faz com que muito facilmente ficasse obcecado por coisas e passasse horas e dias sempre online, sempre depois a debruçar-me sobre um determinado assunto, para muito facilmente desinteressar-me desse assunto passado uma semana ou passado um mês. Isto tudo para dizer o quê? Que acabou por ser também, e acho que é se não é uma característica fundamental, é uma característica que para mim mostrou-se interessante no trabalho que faço hoje em dia, que é então, bem, eu acabo por ter o trabalho perfeito, que eu consigo saltar de desafio em desafio, projeto em projeto, e consigo fazer
esta encenação de mim próprio, consegui encarnar uma série de personagens que depois, no final do dia, tive que ir mais longe do que a epiderme, tive que ir mais longe do que um entendimento superficial das coisas, mas no final do dia, se calhar daqui a um mês, já me esqueci de todo o deep dive que eu fiz sobre um projeto em que estive envolvido há 2 meses. E essa foi também uma das pistas que só se revelou há cerca de 5 anos atrás, mas uma das pistas para perceber, ok, então se calhar pode haver aqui alguma coisa com que eu me possa interessar. E o interessar, eu saber que há projetos com que eu vou poder dedicar tudo durante um determinado período de tempo e que eu vou saber que depois não vou ter que estar a fingir que estou verdadeiramente interessado naquilo, porque o projeto já passou. E isso é muito interessante, porque é muito interessante para quem quer ter aqui algum tipo de amplitude cultural, algum tipo de amplitude face aos temas com que se envolve e face aos temas que trabalha, mas também é interessante para quem não se consegue depois focar numa única coisa exclusiva, única e exclusivamente. Este passou a ser um mindset, esta dualidade da procura incansável por respostas versus as respostas que nunca existem, pela esta dualidade do interessar por, ao ponto de me obcecar por uma série de temas e depois no dia seguinte já estou desinteressado desses próprios temas, e esta dualidade é o que me permite hoje em dia fazer uma gestão tão confortável, para mim, pelo menos, porque com quem eu trabalho já não sei, mas uma gestão tão confortável de como é que eu consigo lidar com uma série de coisas em simultâneo. Isto também depois me leva que, passando por, ok, certamente se tivesse sido engenheiro informático não tinha ficado no desemprego, mas se tivesse sido psicólogo, se tivesse sido depois jornalista, ou muitas outras áreas de comunicação social, provavelmente teria ficado no desemprego. Isso interessava-me zero. E foi aí, justamente, que descobri por obra da Frega o mundo do marketing. Foi um bocadinho complicado, novamente, porque e tudo começou com, tal como a Margarida disse, a Academia de Marketing Digital, onde eu tinha muitas poucas bases de marketing e publicidade, mas acabou por me dar essas bases. Mas de repente aparecem que estas palavras todas, ou todas estas áreas, e começaram a ter algumas dúvidas existenciais outra vez. Do que é que eu vou escolher? Qual é que vai ser o meu foco e o que é que eu sou bom, o que é que eu não sou bom, versus o que é que eu vou gostar, o que é que eu não vou gostar, versus o que é que vai pagar bem, o que é que não vai pagar bem, porque isso também é importante e não vou estar a esconder isso. Entre tanta escolha, e social media até está repetido 2 vezes, e se calhar foi por isso, eu repeti isto 2 vezes, ou mais vezes na minha cabeça, e por isso é que depois acabou por ser esse no caminho, mas faço esta tanta escolha, tanto objeto de estudo no que é que eu me quero focar. Comecei aqui a cortar as coisas que me pareciam não ter interesse e porque é que não tinham interesse. Já lá chegarei, mas comecei a cortar. Algumas eu não sabia o que eram, sequer, não me fez sentido na altura também e tentar perceber. Estava aqui demasiado focado e vindo deste contexto em que uma pessoa que gosta de tecnologia e do mundo digital, porque não é a mesma coisa, e uma pessoa que gosta de contar histórias, mas que gosta também de ler histórias e absorver tudo que os mundos imaginários têm para nos dar, uma pessoa que gosta de colocar em causa o que é a condição humana, ou pelo menos gostava de entender um bocadinho melhor, mas uma pessoa que gosta também, então depois no final do dia de utilizar isso para criar alguma coisa. E quando fui cortando e cortando e cortando, cheguei aqui um bocadinho estes pontos que acabei por conseguir unir em termos de advertising, community manager, social media, marketing digital, copyright, content storytelling e story doing. E se faltar um bocadinho a questão que fiz lá atrás, este foi então o meu ponto de partida. Vários pontos de partida foram acontecendo até este ponto de partida. E
Ok, mas porquê social media? Porque achei na altura que estava ligado ao digital, estava ligado a um potencial criativo, porque, para todos os efeitos, uh, social media, estamos a falar, precisamos falar de Facebook, Instagram, uh, YouTube, ao mesmo tempo para coisas um bocadinho mais fora, Reddit, os SFMs de vídeo e por aí adiante, tudo isto, para todos os efeitos, tem que resultar numa ideia, tem que resultar num conceito. Então havia aqui este lado criativo que dava para juntar ao lado digital e dava para juntar aqui à compreensão do que era a interação ou o comportamento do ser humano nesta nova layer da realidade. Isto também foram força das circunstâncias, também foi uma oportunidade de trabalho que apareceu, eu aceitei. Ainda assim quero acreditar que eu tenho algum tipo de agency no que é a minha vida, mas foi o que foi. Mas é aqui então que os pontos começam a ligar-se, começo a ter um bocadinho noção, ou que eu começo a ficar mais ciente do que é que eu posso verdadeiramente gostar. Ainda antes de perceber o que é que eu posso ser verdadeiramente bom, porque eu não acreditava nem sabia se era bom a fazer isto ou não. E depois acabei por perceber que não era assim tão mal. Mas ao juntar esta vontade de querer contar histórias, fossem elas curtas ou longas, esta nova layer de realidade, que na altura, e muito antes, na altura isto há uns 10 anos atrás, e muito antes desses 10 anos atrás, para mim o digital é algo extremamente interessante, porque não sei se temos ainda a resposta, mas acaba por ser uma layer da realidade em que vivemos, ou acaba por ser toda uma nova realidade. Isso agora estão a chamar disso metaverse. O metaverse aparece a partir do momento em que começam a haver chats com base neste protocolo que é a internet. Portanto, esta palavra de metaverse para mim é vazia atualmente. O metaverse existe há anos. Mas conseguir utilizar este novo meio para entender como é que as pessoas interagem com ele e a partir daí contar histórias para conseguir ter, para conseguir ter uma reação das ações que se está a fazer. Na altura nem sequer pensava que isto era interessante do ponto de vista do marketing ou da publicidade, achava apenas que era um meio interessante para ganhar alguns trocos fazendo aquilo que eu não desgostava. E, ok, e a partir daqui começam-se a juntar uma série de gostos e aprendizagens ao longo dos anos, mas a verdade é que, embora, e espero que houvesse, em retrospectiva, bem, espero que sim, embora houvesse algum tipo de pensamento estratégico já na altura, ainda estava muito longe da estratégia figurativa e literalmente, até porque eles sentavam-se uns 10 metros ou 20 metros lá numa salinha lá ao fundo. Mas também nunca ninguém me tinha explicado o que é que isto era, ou pelo menos eu nunca tinha compreendido, que também pode ser uma opção bastante fiável. Mas as coisas foram-se juntando um bocadinho a partir do momento em que se começa a tentar compreender um bocadinho melhor os briefings que chegam até porque ao início não haviam assim tantos briefings a chegar até mim, quando era apenas um social media manager, mas quando as coisas começam a juntar um bocadinho, começa a fazer sentido, e começa a fazer sentido todo este experiências de vida que se foram acumulando até à data, e essas experiências de vida onde social media foi, sem dúvida, a ponte para conseguir fazer tudo o resto. E foi um caso difícil, é um caso que não posso deixar de comentar, mas acho que foi um caso que foi extremamente importante. Mais uma vez, não foi para o desenvolvimento pessoal, pelo menos para o profissional foi. Até porque é muito difícil definir o que é um social media manager. Começando por esta questão, o que é um social media manager versus um community manager, e acho que grande parte das agências em Portugal ainda não têm sequer definido, mas o que é um social media manager? É contar com o cliente
é ser um copy/criativo, é fazer customer service nos canais digitais, é depois fazer o reporting disso tudo, portanto, análise de dados e conseguir extrair de que alguma coisa seja minimamente qualitativa e quantitativa, é fazer algum tipo de planeamento a nível de plano de conteúdos, é ser uma estratégia, porque depois recebemos briefings e temos de perceber os problemas que estamos a tentar resolver com o que fazemos, ou é ser um técnico de social media em que há uma série de plataformas e especificidades técnicas face às ferramentas com que trabalhamos e às próprias plataformas, as próprias redes sociais, temos de compreender. E isto tudo para dizer que até foi um bocadinho ingrato, porque há aqui uma série de coisas, especialmente como júnior, que eu não sabia fazer, tive de aprender a fazer, mas foi depois o conjunto, ou a aprendizagem que eu consegui retirar disto tudo, que me fez conseguir depois evoluir um bocadinho. E depois evoluir mais um bocadinho, mais um bocadinho, mais um bocadinho. E até é curioso, isto há 10 anos atrás, que social media acaba por ter uma percepção muito depreciativa do que era o trabalho no marketing e publicidade. Ou pelo menos foi essa a experiência que eu fui tendo e fui observando, tanto em colegas meus, como amigos meus, como nos ambientes de trabalho. Não sei porquê, não sei se era fruto dos budgets que estavam disponíveis para este tipo de trabalho, mas sei que era algo que não era visto com bons olhos e acabava por ser apenas a última estação do comboio, depois do comboio já ter iniciado a sua viagem há bastante tempo. Mas havia quase este paradoxo, não é? Em termos de social media, como é que é preciso saber fazer tanta coisa e como é que seja minimamente bem feito, e ao mesmo tempo era aquilo que era dado menos valor. Eu não posso não dar o valor que essa função me trouxe, como já disse, foi o que me fez começar a pensar e a ter aqui mão numa série de áreas. Faço qualquer área também já um mindset que vinha da minha pessoa para trás. Mas então foi esta função que me deu uma série de valências para conseguir começar a ter aqui algum tipo de pensamento estratégico e mesmo desde a gestão de projeto até a própria criação. Porque, e acho que vou sempre bater nisto, face a todas as pessoas com que eu vou falar da área, porque um post pode ser só um post pode ser tão importante como uma ideia num post, num plano de 20 tal posts, uma ideia e um conceito tão importante como uma campanha. E depois estamos a olhar para isso vezes 26, ou vezes 12, ou vezes 30 e tal, como era na altura, porque era um por dia. Mas isto para dizer que foi um passo bastante importante para mim, por mais que pudesse ser de alguma forma de apreciar esta função. Hoje em dia quero acreditar que já não é assim. E não é para me estar a queixar, mas para me estar a queixar um bocadinho já agora, porque não. Mas quero voltar aqui então ao tema desta talk. Passando por todas essas trades que tive de aprender, que me possibilitaram então chegar até onde cheguei hoje em dia e fazer aquilo que eu verdadeiramente gosto. Na minha visão, ainda bem que está aqui isto para me lembrar, ainda tenho 5 minutos, não é, Margarida? Mas então, só para terminar toda esta conversa e para terminar no que é a mensagem-chave que eu tenho aqui para passar, que é uma estratégia mas na minha visão, é uma espécie de master of none, but jack of all trades, em que temos de conseguir entender uma série de assuntos, uma série de conceitos da área que trabalhamos, marketing e publicidade, ou qualquer outro tipo de área onde se também seja estratega, mas mais do que isso, é também depois conseguir entender todos os clientes, conseguir entender todos os intervenientes com que trabalhamos e conseguir entender todas as áreas, todos os mercados e todos os produtos e todos os problemas que nós temos para resolver. Mas isto tudo, no final do dia, para conseguirmos resolver o quê? Para conseguirmos resolver
não necessariamente os problemas das marcas, mas sim os problemas das marcas que as pessoas querem impactar. Porque se resolvemos os problemas das marcas, aliás, se resolvemos os problemas das pessoas, estamos automaticamente a resolver o problema da marca que a pessoa quer impactar. Porque isso é que é ser relevante. O ser relevante é dar alguma coisa de útil àquela pessoa, é o criar algum tipo de emoção, seja boa, seja má, seja amplificar alguma coisa, ou seja, conseguir amenizar alguma coisa, faça o que é um determinado ser humano ou um determinado conjunto de seres humanos está a sentir. Portanto, isto tudo para dizer que quase que uma estratégia é um fingidor, no sentido em que temos que fingir que sabemos daquilo, temos que verdadeiramente saber daquilo, mas acaba por ser esta diversidade de interesses e de paixões e de alguns ódios e tudo que aprendi até agora e desta incansável desejo de querer estar sempre não é necessariamente a aprender mais, mas sim, mas é sempre a questionar o que nos rodeia e a questionar essencialmente pessoas, que permite hoje em dia fazer o trabalho que faço. E curiosamente, grande parte não dos que eu conheço, não dos que eu conheço no sentido de figuras do marketing, mas pessoas que eu conheço que estão próximas de mim. Curiosamente, grande parte dos estrategas, ao passaram por social media, ao passaram justamente por gestão de projeto, que acaba por ter também aqui, também os jovens têm que ser aqui grandes polvos. E só antes que apareça esta questão, até no Q&A, eu não tenho nenhuma figura, nem do marketing, nem de marcas, nenhuma figura que eu possa dizer que me tenha necessariamente inspirado, não. Na agência que eu estou, na Pepper, onde o Pedro Machado achou que eu podia fazer este papel. Portanto, sim, obrigado, Pedro, mas também acho que não posso deixar de dizer que obrigado a algumas pessoas que me inspiraram e me continuam a inspirar neste caminho todo. E essas pessoas passam muito pela Joana Ramos, pela Constança Palha, pela Inês Rubio e pela Sara Palaio. Porque também é com a experiência das outras pessoas nós depois conseguimos incutir que essas pessoas têm de bom e o que é que elas já viveram na nossa própria vida. Portanto, isto tudo para voltar aqui à questão. Master of None, Jack of all trades, acho que acaba por ser mais Master of None, Jack of all feelings ou Jack of all emotions, porque é por isso que nós trabalhamos, é para as pessoas. E não me confundam com dizer que trabalhar para as pessoas é trabalhar para fazer o bem, porque eu não acredito nisso. Aliás, acho que trabalhar em marketing é vender um bocadinho a alma ao diabo, mas é trabalhar para conseguir entender, impactar e, no final do dia, manipular as pessoas. Isto é o fim.